estamos com Vanessa Miller, que é neurologista, e ela vem nos falar sobre essas pessoas que têm epilepsia ou um outro tipo de distúrbio e que dirigem carros. A gente vai saber, do lado, o que diz a lei, do outro lado, o que diz o médico. Sim, principal. Você sabe, uma coisa desagradável que eu queria falar logo, que é o assunto da Vanessa. Que tá me lembrando, porque é ali pertinho. Tudo era legal, agora eu sou desagradável. Mas olha, é ali quase em frente à República do Peru. Porque é um pouco antes, eu passei por lá outro dia, tem uma coroa de flores. Que aquele pobre rapaz teve uma crise epilética. Eu estou dizendo pobre rapaz, lato senso, sabe? Não, Figueiredo e Magalhães. invadiu, na frente a Figueiredo, não é perto? Pois é. O que aconteceu, Vanessa? Explica pra gente, que você que é neurologista. Então, primeiro, eu acho que os fatos ali vão ter que ser apurados, obviamente, pela polícia, saber se de fato ele teve realmente uma crise epilética, se não teve. Mas eu acho que primeiro, o passo, a gente primeiro perguntar, todo mundo aqui dirige? Eu dirijo. Vocês acham fácil dirigir? Não. Vocês estão respondendo. Ainda mais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Pois Paulo. O que acontece? Cada dia é mais difícil. Hoje em dia, depois que você aprende, depois você fica realmente com aquele automatismo. Você nem pensa que está dirigindo, né? No início, quando a gente vai aprender, a gente fica focado, fica olhando o retrovisor, não sabe direito como passa a marcha. Porque, na realidade, dirigir, você tem que ter uma habilidade muito grande. É complexo para o nosso cérebro. Você tem que ter atenção, você tem que ter concentração, você tem que ter tomada de decisão, você tem que ter, na verdade, noção espacial, você tem que ter propriocepção. Ou seja, vários elementos necessários para você fazer um ato que, entre aspas, a grande maioria das pessoas acham simples. Entra no automático, né? Entra no automático. E aí a grande pergunta é justamente, será que todos estão preparados para dirigir? Porque um carro é realmente principalmente o jovem, a primeira coisa, com 17 anos, meu sonho é ter um carro, com 18 anos. Para uma pessoa mais idosa, aquela noção assim, não, eu sou ainda independente, consigo fazer as coisas, mas na realidade é uma arma em potencial que você está guiando. E aí a primeira questão, porque desse rapaz, se ele tinha epilepsia é uma desordem neurológica crônica, mais de 50 milhões de pessoas têm no mundo essa desordem, onde existe uma alteração que, na verdade, é transitória da atividade cerebral, em que a pessoa perde, na grande maioria das vezes, a consciência. Mas não é apenas a epilepsia que pode ser perigoso na direção. Qualquer doença, uma pessoa que tenha diabetes mal controlado, uma hipoglicemia, por exemplo, pode ter perda da consciência. Uma pessoa que tem infarto agudo do miocárdio pode ter. Então, assim, na realidade, é um risco em potencial quando a pessoa tem qualquer fator de risco para ter uma doença que possa perder a consciência. Que possa ocasionar uma perda repentina de consciência. Ou no caso de doença. Ou até celular. mesmo, um exemplo que a gente pode dar, assim, a gente estava conversando isso deu para conversar bastante nesse táxi, ficou 50 minutos nesse percurso. Uma pessoa idosa com 65 anos, ela só vai renovar a carteira, por exemplo, quer dizer, só vai passar novamente para o teste 3 anos após, 3 em 3. Diminui. Olha, em 3 anos, quantas coisas podem acontecer com o indivíduo? A pessoa pode, de repente, descobrir que tem hipertensão arterial, a pessoa pode ter um declínio cognitivo. Às vezes, por exemplo, pacientes com síndrome demencial pode começar a ter perda de atenção, de concentração. Então, ficou muito focado nessa semana o assunto epilepsia. Mas, na verdade, epilepsia é uma desordem, onde até, na realidade, quando a pessoa assinala, eu tenho uma convulsão, passa por toda uma avaliação neurológica, passa por uma perícia. Mas e essas outras doenças que são mais comuns e que têm tanto risco quanto? Quer dizer, pelo que eu li, se você é epilético, se você toma remédio e está há mais de 1 ano sem ter nenhuma crise, você pode dirigir. Está habilitado. Se você é epilético, está há mais de 2 anos sem ter nenhuma crise epilética, mesmo sem remédio, você pode dirigir. Isso foi que eu descobri que diz a lei. Ou seja, você pode... Porque, em tese, você estaria com a epilepsia sob controle. Exatamente. O que acontece assim, 70% dos casos, a pessoa pode ter a vida absolutamente normal. Se eu pensar, vamos fazer uma revisão histórica.
Imagine nós falarmos assim para Alexandre o Grande, você não pode, né, andar a cavalo. Imaginemos o Alexandre o Grande tinha epilepsia, por exemplo. Tá? Mas é óbvio que se Alexandre o Grande tivesse crises convulsivas direto, provavelmente ele não iria... Não seria tão grande. Não seria. Ou, né? Então, assim, o que eu adorei. Dizem que ele não era tão grande assim. Mas assim, é uma doença crônica que, quando bem controlada, a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. Então, o problema desse rapaz não é o fato dele ser epilético. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, né? Primeiro, as perguntas que surgem, né? Uma é que ele, logo após a batida, ele já estava falando de uma forma coerente, já estava... Acho improvável, após um evento epilético, a pessoa já ter a consciência e já conseguir recuperar a consciência. Acho improvável. Também. A outra coisa que foi falado era que ele tomava mais de 2 medicações, 3 medicamentos. Quando você tem uma epilepsia controlada, geralmente mais de 80% é imunoterapia, é um anticonvulsivante apenas. Então essa história está mal contada. Está muito mal contada, porque assim, né, e até fazendo uma revisão, mais de 90% das pessoas que têm doenças crônicas, inclusive epilepsia, não falam que teve algum desmaio, alguma síncope, ou algum evento epilético. Porque elas não sabem. Por quê? Elas escondem, inclusive esse rapaz, elas vão ser infratores, né, por não... Mas esse menino vai entrar com falsidade, né? Ele não declarou. Então, ele não declarou. Quando declara, tem outros testes que se faz para ter a carteira do que quando não declara. Claro, exatamente. Se ele declarasse, ele entraria num outro setor da carteira de motorista. O que acontece? Quando você declara, você primeiro vai ter que levar um exame neurológico, assim, do seu médico assistente, dizendo quantas crises teve em 6, 12, até 24 meses anteriormente. Vai ter que levar exames laboratoriais, um eletroencefalograma, ressonância, vai saber, o médico assistente vai informar se aquela informação é realmente, se está condizente ou não, se está adequada. Ele pode, de repente, solicitar dosagem sérica da medicação para ver se ele está aderindo ao tratamento. Além disso, vai passar realmente por um perito, vai passar por uma análise, né, junto lá dos médicos do Detran, com muito mais rigor, tá certo? Então, eu acho que por essas questões, muitas pessoas omitem, por exemplo, um exemplo assim, né, uma pessoa que tenha tido um acidente vascular cerebral, ou um exemplo, um ataque isquêmico transitório, quando a pessoa perde uma função cerebral e recobra em 24 horas. Vocês sabiam que essa pessoa só poderia dirigir daqui a 6 meses? Tá. Quantas pessoas vão para uma emergência e aí, né, enfim, e não vão informar? Então, eu acho que muitas coisas, eu acho que o principal de uma ocorrência desse rapaz não é, de repente, apontar, né, dizer, olha, você... Não, a gente está querendo saber o que aconteceu. Eu acho que o mais importante é justamente a gente ter a noção de que direção tem que ter muita... A pessoa tem que estar preparada mentalmente, fisicamente, tá certo? E para assumir, na verdade, a direção daquele veículo que pode ser fatal para a pessoa e para terceiros. Com certeza. Eu tenho que fazer um intervalo, mas a gente volta acabando esse assunto. É um minutinho só. Para terminar o assunto, o que a gente tem que esperar agora é que seja averiguado a causa desse rapaz ter perdido... Você acha que tem chance da gente saber? Nesse evento especificamente, eu acho que vai ser muito difícil. Muito difícil a gente descobrir o que realmente aconteceu. Eu acho que assim, na verdade, ele já assumiu o risco, né? Quando se ele está realmente, se ele tem crises, né? Menos de um ano, ou até ele já pegou o carro, ele já está assumindo um risco de provocar um acidente. A gente sabe que ele foi imprudente. Né? Agora, se ele teve a crise, ou se ele disse que teve a crise, porque tem uma coisa muito interessante, muitos pacientes que são epiléticos, às vezes eles têm pseudocrises, assim, eles inventam que têm crises, ou às vezes por uma questão, às vezes, que é muito associada às vezes à epilepsia com os distúrbios psiquiátricos, depressão, etc e tal. Então, assim, nesse caso desse rapaz, eu acho que tem que saber exatamente, né, o que ocorreu, e a partir do momento que ele já assumiu o risco,
vai ser complicado para ele, né? Vai ser complicado para ele, sim. Mas mais complicado para a pobre mãe que perdeu o filho, né? Todos. Então, mas que alertemos-nos, né? Tem uma dúvida aqui para a doutora Vanessa, do Luiz Antônio. Ele pergunta quais são os primeiros socorros para atender um epilético. Isso é uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas entram muito aqueles mitos, né? Vamos falar a primeira coisa, o que não fazer, né? Peraí, como é que a gente reconhece que a pessoa está tendo um ataque epilético? Enrolar a língua? Olha, isso aí também é um dos mitos. Entendendo que imaginemos que se você tem a perda em qualquer local do seu cérebro, você pode ter qualquer manifestação clínica. Inclusive, agressividade, por exemplo, rompante, isso pode até ser uma crise epilética. Posso usar isso na próxima vez. Vai ter que provar. Porque assim, as pessoas confundem, né? O que é uma crise epilética? Não necessariamente é uma crise convulsiva. Que o mais comum que as pessoas associam são aqueles com abalos, né? Tônico-clônicos, ou seja, né? Boca espumando. Com a boca enrolando a língua, mordendo a língua com os olhinhos para cima, mas não necessariamente. Até, inclusive, assim, é importante, por exemplo, para um professor avaliar, às vezes, um aluno que está apenas parecendo que está distante, com os olhinhos só para cima, por pequenos segundos, ele pode estar tendo uma crise epilética de ausência, por exemplo. Nossa. E aí, às vezes, a criança não tem um bom aprendizagem escolar e, às vezes, está tendo uma crise epilética. Então, é interessante. Agora, Ou seja, tem vários graus. Tem várias manifestações. Tem uma crise que é bem diferente, que são as crises epiléticas reflexas, por exemplo, que a pessoa só tem se estiver exposta a um determinado evento. Por exemplo, a pessoa só tem crise convulsiva se escutar Tchaikovsky, Abertura de 1812, por exemplo. Assim, escutou essa música, ele tem crise epilética. Um exemplo. Ou, por exemplo, foi numa discoteca, tem aquela luz estroboscópica, e aí a pessoa tem crise epilética. Mas entendendo, provavelmente é o que a pessoa perguntou, daquela crise convulsiva mais comum, né, onde existe perda da consciência, a primeira coisa que tem que fazer é proteger essa pessoa. Então, nunca colocar o dedo, porque, né, vai enrolar a língua porque vai... Gente, uma curiosidade, a musculatura mais forte que a gente tem no corpo humano é o masséter. Então, a pessoa vai... Trigêmeo. Exatamente, é isso aí. É o trigêmeo. É o trigêmeo. O masséter... É a mandíbula. E aí, o que acontece? A pessoa vai morder o seu dedo, mesmo que corre o risco de você morder... Na saliva tem uma quantidade enorme de vírus, bactérias, etc. E outra coisa, você vai, na verdade, você está obstruindo a via aérea da pessoa, tá? Então, o que deveria fazer? Você segurar a cabeça da pessoa por trás, é porque aqui a gente não pode fazer, seria legal de simular, segurar a cabeça da pessoa, porque não importa se vai bater o braço, a perna, né? E tentar, após a crise, colocar a pessoa de lado, porque isso vai evitar, se a pessoa tiver, de repente, engasgar com a saliva. De qualquer lado, não tem importância. E aí, essa que também é uma outra pergunta. Geralmente, as pessoas que já têm crises epiléticas, geralmente estão ao lado, né, de pessoas que já conhecem, enfim. Mas suponhamos que aconteça um evento. Se a crise passar de 5 minutos, essa pessoa tem que ser levada diretamente para o hospital. 3 a 3 minutos. Tá? Assim, de 3 a 5 minutos. É longo, 5 Agora, minutos. como saber? Mas geralmente não. Geralmente é muito menor. Se é uma crise dessas pequenas que você citou, por exemplo, uma criança, como saber se aquela pessoa precisa de tratamento ou pode ser, vamos dizer, aspas, normal? De vez em quando a pessoa tem uma pequena crise e ela pode se manter assim a vida Com inteira. eletroencefalograma você detecta se a pessoa é epilética? Olha, o meu eletroencefalograma é completamente assim, cheio de atividade epileptiforme e eu nunca tive crise alguma. A anormalidade de meu eletroencefalograma representa 5% da população, tá? Mas nunca tive nenhum evento. E uma coisa interessante, de 40% a 50% dos eletroencefalogramas de pacientes epiléticos são normais. Só vai dar anormal se tiver no momento. Tá certo? Então, o eletroencefalograma o diagnóstico é absolutamente clínico, a clínica é soberana. Então, se algum médico, você foi e pelo eletroencefalograma deu o diagnóstico de epilepsia, reveja, procure uma outra opinião, porque a epilepsia, se você teve uma crise apenas, tá?
é interessante que você procure realmente ajuda. Primeiro para afastar, né, quais foram as causas. Né? Será que essa crise que a gente estava comentando numa idade mais avançada foi decorrente de uma hipoglicemia? Isso é uma crise que aconteceu por uma causa imediata. Isso não é epilepsia. Agora, se a pessoa teve várias crises, tá? Várias crises. O que está acontecendo? Será que ele não teve, fazer um exame de imagem, será que não teve neurocisticercose, aquela doença, né, comeu as fezes do porquinho, e aí calcificou, e aí ficou numa região cerebral e que levou a Sim, aí tem que tratar, né? Tem que tratar, e assim, e na grande maioria das vezes você tem uma boa resposta. Você está fazendo o bloco, né, do, assim, o alcoolismo, né, alcoolismo. Quando o usuário, né, você pode ter um efeito neurotóxico que crônico, você pode ter realmente uma suscetibilidade maior de ter crise convulsiva, porque o alcoólatra, além dele de ter o álcool em si ser neurotóxico, a pessoa às vezes tem uma suscetibilidade maior de ter, às vezes, traumatismo craniano, cai na rua, bate a cabeça. Então, quer dizer, são vários fatores que podem aumentar o risco da pessoa ter uma epilepsia secundária, por exemplo, ao álcool. E são várias coisas. Epilepsia você pode falar o humano é incrível, o ano inteiro. Você nem imagina. É um mundo. Uma máquina perfeita. É que algumas coisas estragam. Nós somos Os lindos, fatores né? externos Nós somos, estragam, né? os neurônios, o nosso cérebro é lindo, gente. Fantástico. E mesmo quando está mais ou menos, também continua lindo. Que bom. Maravilha. Gente, olha, esse Sem Censura foi cheio de conhecimento. É verdade. Foi maravilhoso. Deixa eu agradecer muito ao Oscar. Muito obrigado. A Leona, a Vanessa, o José Alfredo, minha querida Helen de Lima, vocês que nos acompanharam. Muito obrigada, gente. Foi lindo. Prazer. Tchau. Beijo.